vocês? Então, hoje, na nossa aula de Educação em Saúde, a gente vai falar de 3 grupos diferentes de alimentos. Os alimentos de origem animal, os alimentos de origem vegetal e os alimentos de origem mineral. Bom, como é dividido esses 3 grupos, quais são os alimentos que pertencem a esses 3 grupos e por que nós, seres humanos, temos que nos alimentar de alimentos desses 3 grupos. E quem não come carne, como os vegetarianos, o que é que acontece com eles? Lembrando que a gente tem os vegetarianos e os veganos, ok? Então, fique com a gente e venha aprender um pouquinho mais sobre alimentação saudável e os 3 grupos diferentes de alimentos. A gente tem os alimentos de origem animal, que são as carnes, os ovos, o queijo, o leite. Esses são os alimentos de origem animal. A gente também tem os alimentos de origem vegetal, que são as frutas, os legumes, as verduras. E a gente também tem os alimentos de origem mineral, que é o sal e os sais minerais. Bom, professor, e nós seres humanos precisamos nos alimentar desses 3 grupos de alimentos? Sim, nós seres humanos precisamos variar a nossa alimentação. Não adianta a gente comer somente alimentos de origem animal e esquecer de nos alimentar, de consumir alimentos de origem vegetal. Nosso corpo ele precisa de diversos nutrientes. Eles precisam de uma alimentação variada, de uma alimentação colorida. Quando a gente vai fazer o nosso prato de almoço, nosso prato de almoço tem que ser colorido. Tem que ter verdura, tem que ter os legumes, tem que ter um feijão, tem que ter um arroz e tem que ter a carne, não é isso? Professor, e o que acontece com aquelas pessoas que não consomem carne? Bom, aquelas pessoas que não consomem carne, elas têm que substituir, procurar um médico, um nutricionista, um especialista, para substituir a falta de carne no organismo por outro alimento que possa vir suprir essa falta, né? Então, tem pessoas que não comem carne e tem pessoas que não comem carne nem alimentos como leite, como queijo, como manteiga, entenderam? Então, essas pessoas, elas precisam procurar um especialista, precisam procurar um médico que vai orientar elas a substituir essa falta que está fazendo a carne no organismo por outro alimento que vai trazer as proteínas e os carboidratos suficientes para manter o equilíbrio do corpo, ok? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar um videozinho rapidinho para vocês que vai só acrescentar tudo isso que eu estou falando. Então, vamos assistir? Precisamos nos alimentar para crescer e manter a saúde do nosso corpo. Quando nos alimentamos mal, nosso corpo não recebe todos os nutrientes que precisamos, então ficamos fracos e vulneráveis a doenças. Uma boa alimentação é aquela em que as pessoas comem um pouco de tudo. Lembrando que se alimentar bem não significa comer muito. Devemos comer todos os dias frutas, verduras, folhas, grãos, leite e carne. Além disso, é importante bebermos muito líquido, principalmente água. Todos os alimentos têm uma origem que podem ser classificadas como animal, vegetal e mineral. Carnes, ovos, leite e produtos derivados do leite, como a manteiga e o queijo, são alimentos de origem animal. Frutas, verduras, legumes e cereais, como feijão, arroz e milho, são alimentos de origem vegetal. Água e sais minerais são alimentos de origem mineral. Alguns alimentos industrializados têm em sua composição substâncias que, em grandes quantidades, não fazem bem à nossa saúde. Por isso, é importante evitar comer sempre biscoito recheado, refrigerante, salgadinho e balas. Frituras e alimentos com muito sal, farinha branca e açúcar também devem ser evitados, já que em excesso podem fazer mal à saúde. Agora que já sabemos tudo sobre os alimentos e suas origens, responda: por que precisamos nos alimentar? Para encher a barriga? Para crescer e manter o corpo saudável?
para deixar a mamãe feliz? Para crescer e manter o corpo saudável. O que significa se alimentar bem? Comer um pouco de tudo, comer o que quiser, comer muito. Comer um pouco de tudo. O que acontece quando comemos muitos alimentos industrializados? Ficamos com muita energia, ficamos mais fortes, ficamos doentes. Ficamos doentes. Então lembre-se, se alimentar bem é muito importante e a água é fundamental para termos uma vida saudável. Por isso, bebam bastante água. Então, pessoal, ficou claro o conteúdo, né, da aula de Educação e Saúde? Bom, agora eu tenho duas atividades para vocês. A primeira atividade que eu quero que vocês respondam é essa aqui do lado que eu estou colocando, tá? Eu enviei para vocês. Algumas pessoas já fizeram, né, eu já corrigi, mas as que não fizeram já tem as orientações para fazer agora, entendeu? Então eu precisava que vocês assistissem essa aula para poder realizar essa atividade, tanto essa quanto a outra. Então aqui eu tenho 3 questões, né? Tenho questões de verdadeiro ou falso, tenho questões onde vocês vão dizer quais são os alimentos de origem animal, de origem vegetal e de origem mineral, e vocês vão dar dicas de como ter uma alimentação saudável, ok? Então é uma atividade super fácil que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer sem nenhum problema. Já essa daqui, né, que é um cardápio, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês preencham os espaços vazios com os alimentos que vocês consomem durante a semana. Então eu tenho aqui de segunda a sábado e tenho 3 refeições. Eu tenho o café da manhã, o almoço, o lanche e o jantar, né? Então eu resumi o dia em 4 refeições. Possa ser que alguém tenha mais de 4 refeições, 5, 6 refeições, entendeu? Que é normal, né? Quem já passou pela nutricionista sabe que é normal. Bom, e como é que vocês vão fazer aqui? Eu quero que vocês escrevam, né? Eu não quero que vocês desenhem e nem façam recorte e colagem. Eu quero apenas que vocês escrevam de forma bem clara para mim, ok? E eu quero que vocês coloquem os alimentos que vocês consomem. Tem gente que não toma café da manhã, né? Se você não toma café da manhã, então não precisa colocar aqui, né? Por exemplo, café da manhã no domingo eu não tomo. É muito raro eu tomar café da manhã no domingo. Então, quando eu for preencher o meu cardápio semanal, no domingo eu não vou colocar café da manhã, porque eu sinceramente não como. E sempre no jantar, de vez em quando, uma pizza, por exemplo. Então eu coloco a pizza. Independente se o seu almoço, se o seu jantar for ou não uma refeição saudável, vocês colocam à vontade, entendeu? Só quero saber o que é que vocês gostam, o que é que vocês consomem. E outra coisa, não coloquem alimentos que vocês não consomem de jeito nenhum. Se vocês não consomem certo tipo de alimento, não coloquem. Deixem os alimentos que vocês mais consomem e os que vocês consomem diariamente. Lógico, não é todo dia que a gente come lasanha, não é todo dia que a gente come pizza, né? Sempre é uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, ou às vezes é uma vez no mês, né? Então, ficou claro até aí o que é que eu quero, a atividade que eu falei e a atividade do cardápio. Qualquer dúvida, podem me procurar que eu estou à disposição de vocês. Tenham todos uma boa sexta-feira e até a próxima aula.